Vamos falar de reforços, né? Aí que pega, né, velho? Por que que pega? Essa semana foi uma foi uma semana, né, que a gente discutiu bastante aí sobre reforços. A gente teve aí vários jogadores na pauta, enfim. E, e tem alguns jogadores, por exemplo, vamos começar pelo gol. O Corinthians está de olho no Matheus Magalhães, tá? Ele pertence ao Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha pagou 1.250.000 euros nele, né? 1 milhão de euros, né? Ele, ele tá lá desde junho do ano passado e vai ficar até. Vai ficar não, né? Tem contrato até junho de 27. E o Corinthians recebeu uma promessa dos intermediadores que se o Corinthians quiser o Matheus Magalhães, o, o Corinthians pode. Se o Corinthians quiser, eles vão tentar a liberação de graça. Então é um goleiro de 34 anos, que nessa temporada disputou 43 partidas, tem 3.900 minutos em campo, tá? E nesse período registrou 17 jogos sem sofrer gols, hein? E sofreu 37 gols, tá? É um goleiro que interessa por quê? Porque o Corinthians trabalha com a ideia de perder o Hugo. Eu já falei isso para vocês essa semana, vou fazer um pente fino de que foi falado na semana, e vocês vão perguntando para mim o que eu posso esquecer, né? Que eu possa esquecer, tá? Vamos lá. Só para a gente entender. O Corinthians, ele entende que o Hugo, né, os clubes que fizeram proposta para o Hugo estão sustentando as propostas. E talvez não dê para segurar o Hugo. Mas mesmo que o Hugo permaneça, o Corinthians agrada a ideia do Corinthians ter ainda um goleiro experiente, mesmo o Cauê, né, indo bem no gol, que está indo bem, eu acho. Eu acho que se o Hugo permanecer, eu não contrataria mais um goleiro, tá? Mas se o Hugo for deixar o Corinthians, eu acho interessante o Matheus Magalhães, beleza? Ponto. O Corinthians tem também, né, um goleiro do Fortaleza, que seria para o Sub-20, que o Corinthians está em negociação avançada, né, que é para o Sub-20, não é o João Ricardo, tá? Não é o João Ricardo, é o goleiro Ricardo Schutz. Ricardo Schutz porque ele chuta, né? Então ele Schutz. Ricardo Schutz, de 18 anos, é um goleiro que o Corinthians está negociando. O Corinthians ia ficar com 95% dos direitos dele e 5% iam ficar com uma empresa. Só que essa empresa está pedindo 10% numa futura venda. Então, se o Corinthians vender o Ricardo Schutz, o Corinthians tem que pagar 10% para essa empresa. E aí o Corinthians foi e travou o negócio. E as fontes no Corinthians me ligaram, né? Eu entendi ali que é de interesse que isso vaze, porque eles não vão fechar o negócio, tá? Eles não vão fechar o negócio. E eu acho que isso tem que acabar no futebol. Isso tem que acabar. Esse negócio de ficar 10%, 10%, o cara é vendido eternamente, esses caras vão ficar ganhando 10%. Cara, eu não sei quem tá querendo pegar esses 10%, que empresa é essa, mas eu senti assim que o Corinthians não quer fazer parte de um negócio que não, sabe, que o Corinthians não concorda, tá bom? Então, esses são os goleiros, tá? Fora isso, tem os atacantes, o Gabriel Strefeza, o jogador que está no Parma da Itália até o meio do ano, mas pertence ao Olympiacos, tá? O Gabriel Strefeza tem 29 anos, é um jogador que não pertence ao Parma, mas está emprestado até o meio do ano, e a ideia do Corinthians é contratar o Gabriel Strefeza por empréstimo. Eu acho que se for um salário baixo, e o jogador for contratado por empréstimo gratuito, eu acho que vale a aposta. Eu acho que vale a aposta. É um jogador que está no Parma, já está na Europa há um bom tempo, né? Passou pela base do Corinthians, passou pelo Lecce, passou pelo Olympiacos, Parma, enfim. E o empréstimo dele vence agora no meio do ano, tá? Já o contrato com o Olympiacos vai até 29, né? Junho de 29. Cara, esse é um nome que não sei se você pensa como eu. O Strefasa me agrada mais do que o próprio o Risoli, tá? O Gabriel Strefasa, de 29 anos, me agrada mais do que o próprio Bissoli, né? Ele tá lá na Tailândia, enfim, né? Ex-São Paulo, né? Então tá aí, ó, o atacante Guilherme Bissoli, né? Tá no radar do Corinthians. Ele tá jogando no Buriram United, na Tailândia. Tem muitos gols lá. Na última temporada foi o brasileiro com mais gols do mundo, né? Marcou 43 vezes em 59 jogos.
Em 2026, mantém o desempenho elevado, né? Já são 34 gols em 39 partidas. Então, ele é natural de Jaú, interior de São Paulo, terra do seu Jorge, do Wilson Mano. Foi formado nas categorias de base do São Paulo, o Dorival gostava dele. E o Dorival, inclusive, levou ele para o Atlético Paranaense, né? No Atlético Paranaense ele marcou 9 gols em 31 jogos. Depois teve empréstimos para Cruzeiro e Avaí, não foi muito bem. Passou pelo Ceará também e está lá na Tailândia marcando gol adoidado. Cara, o Dorival não deixou o Corinthians contratar para ninguém acusar o Dorival de conflito de interesse, porque o Edson Codor, que é o empresário do Dorival, é o empresário do Bissoli. E aí o Marcelo Paes lembrou e falou: opa, podemos trazer o Bissoli agora, o Dorival não está mais aí. Então, esse é o nome do Marcelo Paes, o Bissoli. Tá? Eu prefiro o Estreveza, mas enfim. Os jogadores que a gente vai contratar, por enquanto, nesse nível, né, gente? Por enquanto, nesse nível. Esqueci algum nome, gente? Falei 2 goleiros, falei o Estreveza, falei o Bissoli, Victor Sá. Cara, o salário do Victor Sá é 1 milhão. Esquece, eu não traria. Eu não traria. Eu critiquei, hein, o salário do Vitinho. No dia da contratação, eu falei que era loucura. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma coerência. Se não for renovar com o Memphis por 1,5 milhão, o patrocinador tá pagando metade. Aí o amigo aí que eu tava discutindo, aí ele vai ter razão. Presta atenção no que eu vou falar. O Devino fala: o Vitor Sá é bom, mas não vale 1 milhão. Mas não vale 1 milhão. Tá? Preste atenção. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de coerência. Se o patrocinador pagar metade do salário do Memphis, vamos supor que a gente tem que pagar entre 2 e 3 milhões. O Corinthians não quer pagar 2 milhões pro Memphis, 1,5 milhão pro Memphis. Aí traz o Victor Sá por 1 milhão. Aí não dá, né? Aí é incoerente. Porque já não dá para ter pagado 1 milhão pro Vitinho. Nem o Caio César vale 1 milhão, mas o Caio César eu ainda entendo. Mais jovem, né? O time dele lá é um time rico, forte, o Al Hilal. Eu entendo, não quer dizer que eu concorde, eu entendo o Caio César. Agora o Vitinho não, entendeu? E o Alan, eu entendia que o Corinthians tinha que contratar o Alan, mas não pagar 1 milhão pelo Alan. O Alan é uma aposta que me agradaria por 500, 600 mil, até 700 mil estourando. Mas 1 milhão não dá, velho. Então a gente não pode ter essa incoerência, tá bom? O Victor Sá não vale 1 milhão, tá? Não vale 1 milhão. O Zé Balos foi oferecido ao Corinthians, amigo? Não sei, tá? Não sei. Não me chegou essa informação, tá? Victor Sá quase não machuca, o físico é bom. Eu já vi que o Devino Silva aí gosta do Victor Sá. Tem mais algum outro jogador que eu esqueci de falar? Cebolinha. Cara, o Cebolinha, muita gente falou essa semana que avançou com o São Paulo, né? Cara, o Cebolinha vai ser um jogador difícil da gente contratar. Um jogador de 1,5 milhão por mês, eu acho que vale. Eu pagaria 1,5 milhão por mês pro Cebolinha. Se você pensar que a gente paga 1 milhão no Alan, 1 milhão pro Caio César, 1 milhão pro Vitinho, o Cebolinha vale muito 1,5 milhão, né? Eu arriscaria 1,5 milhão no Cebolinha, mas é o seguinte, cara, o Cebolinha ganha 1,5 milhão no Flamengo, ele não tá bem lá. Então ele tem que ganhar menos. Se 1,5 milhão no Flamengo ele não tá bem, ele tem que agora pedir 1 milhão, 1 milhão e 200 no máximo. Mas enfim, eu acho que a gente vai ter dificuldades porque o Flamengo, o contrato dele termina só no final do ano, e para conseguir a liberação dele no meio do ano, né, o Corinthians vai ter que pagar alguma coisa pro Flamengo. O Corinthians não vai pagar nada. E se alguém pagar, vai ficar com o jogador. Tem o Grêmio que sempre quis o Cebolinha de volta, o São Paulo, enfim. O Cebolinha é um cara que eu contrataria, tá? É um cara que eu contrataria. E o que mais me agrada no Cebolinha é o fato dele ter criticado o atacante do Palmeiras, né? O Cebolinha. Isso aí me agrada muito, já chegaria com moral, né? Vocês viram, né? Que ele falou: o atacante do Palmeiras é flaco. O Cebolinha falou, meteu no meio. É flaco. Mano, mandou no meio, Cebola, gostei. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.